E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito prático. Todo santo dia está tendo esse tema lá no curso, que é sobre dicas práticas de estudo dos meninos, tanto as crianças quanto os adolescentes, dentro de casa. Como que a família, como que a mãe, como que o pai, como que os irmãos podem auxiliar o estudo dos alunos dentro de casa. Então, como esse tema está sendo muito recorrente lá dentro, lá no curso, na prática, com certeza para vocês que estão se preparando aí, também estão surgindo essas dúvidas. Então a gente vai conversar aqui sobre essas dicas. A Jane, com todos esses anos de experiência, vai contribuir, não só com a experiência como professora, mas como mãe também. Sim. O Vitor acrescentar para a gente aqui onde normalmente dói mais, né, Vitor? Que é a matemática para os meninos. E a gente vai discutir essas dicas práticas aqui para vocês. Combinado? Sugiro prestarem bastante atenção, porque pode ser a dica de ouro aqui para você ter um filho aprovado no colégio militar. Então vamos lá, Jane. A gente tem visto, essa semana foi impressionante, né? O que teve de pai e mãe pedindo socorro, um help lá pra gente para vencer as listas de exercícios, para dar conta de fazer os meninos se engajarem, disciplinarem, foi uma coisa de maluco, né? O volume essa semana foi meio assustador, sim. E é interessante, eu quero começar fazendo um comentário que eu fiz nas últimas reuniões. Eu coloquei a diferença entre aluno e estudante. A palavra aluno, etimologicamente falando, luno, vem de lumen, luz, e a significa negação. Então, aluno é um ser sem luz, um ser sem conhecimento. Enquanto estudante, é a profissão de estudar. Então, é muito mais ativo o termo estudante do que o termo aluno. O termo aluno é alguém que está desprovido de conhecimento, simplesmente. Ser passivo, inerte. Um ser passivo, ótimo, isso mesmo. E a gente busca o tempo todo fazer com que cada uma dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, se transforme em estudante. Para isso, é necessário todo um processo. Os pais ficam muito assustados quando nos procuram, porque eles estão habituados com a escola. A escola dá o conteúdo, um dia antes da prova, os pais estudam com os filhos, leem com os filhos. Alguns ainda, né? Alguns, ainda tem esse detalhe, bem lembrado. E o aluno tira uma nota excelente. Por quê? Porque não houve uma aquisição de conhecimento. Houve uma memorização no nível bem raso, mas o conhecimento não ficou sedimentado. Então, o que a gente briga muito é para que o nosso serzinho lá, a nossa criança, o nosso adolescente, se transforme em aluno. Se transforme em estudante. O ser que busca estudar continuamente. Ser ativo, né? Sim. Você dá muito esse exemplo, né, Vitor, de a escola convencional, cai uma prova de história, aí tem um texto para o aluno ler, aí depois começam a ter as perguntas. A primeira pergunta, a resposta está na primeira parte do texto. A segunda está na segunda parte do texto. Isso é algo totalmente passível, replicável, um método que não funciona no dia a dia, né? Assim, funciona para algumas coisas, para o objetivo do que a escola pretende com esse método que está implementado nas escolas de uma forma geral aí no Brasil, sim, que trabalhar o conhecimento de uma forma muito encaixotada, muito cronológica, muito pronta, muito organizada, de forma que o aluno fica totalmente passivo a isso. Ele não cria nada, ele não é agente nesse processo. Então, assim, é um processo que a gente critica fortemente, porque não funciona quando você precisa de um indivíduo criador ativo no processo. Então, assim, eu gosto de falar, assim, principalmente na questão dos livros didáticos, da pedagogia que é implementada aí de uma forma mais geral, assim. Eu até falo, não vou falar da matemática não, mas corre lá num livro de história, num livro de geografia. No início do capítulo vai ter o texto base, né? E aí, se você for no final do capítulo nos exercícios, o primeiro exercício eu já garanto, tá no início do texto básico. O segundo exercício, a resposta já está um pouquinho logo abaixo ali, se bobear no segundo parágrafo. Zero esforço, né? Zero esforço. É um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V o tempo inteiro. E os alunos, eles realmente fazem isso. Eles vão lá no texto e simplesmente transcrevem aquela passagenzinha ali, um fragmento do texto.
E aí, assim, eu sempre complemento que se você quiser gerar uma dificuldade para o aluno, é o tal do justifique a sua resposta ou então escreva com as suas palavras. Já embanando o meio de campo. Embanando o meio campo todo. E aí, assim, olha como que isso é um diagnóstico bem sério. Escreva com suas palavras. Se isso gera dificuldade, se você só consegue transcrever, copiar, quando é para você simplesmente demonstrar o seu conhecimento, isso te gera uma dificuldade muito grande, para mim o diagnóstico está pronto. Da falta de autonomia, entendeu? Do aluno não conseguir fazer, demonstrar o que ele tem de conhecimento. O que ele tem de conhecimento, na verdade, é o que o cérebro dele consegue armazenar de informação pronta. É como se fosse uma máquina realmente, um computador, no sentido de conseguir armazenar as coisas e não desenvolver conhecimento. Pegando a colocação etimológica que a Jane fez, é o ser sem luz, né? Não é o ser ativo. Completamente. É o ser totalmente passivo. Porque o que está escrito, você não precisa, você não tem que desenvolver, está escrito. Não existe uma cognição ali, um desencadeamento de conhecimento, uma criação. Não existe um processo desse ali. O que existe ali, na verdade, é simplesmente você consultar, conseguir ler o que está e reescrever. Então, assim, fica um processo onde você é completamente passivo. Eu quero completar isso que o Vitor está dizendo, porque, na verdade, tem uma implicação muito séria até na leitura do aluno. O aluno não precisa mais ler o texto. Ele sabe que a primeira resposta está ali no primeiro parágrafo, a segunda... Então, ele localiza pela pergunta onde é que tem uma palavra ali que possa encaixar para a resposta. Isso tem gerado também pessoas que não têm capacidade de ler. Elas não leem hora nenhuma, e com isso elas não conseguem fundamentar a própria análise. É o leitor de manchete que fica repassando fake news. Exatamente, né? E ainda não sabe nem pensar sobre o que está produzindo como informação. Não existe pensamento crítico, né? Não, acabou Esse o pensamento crítico ele vem dessa parte ativa. Se você é passivo e só recebe a informação e reproduz, não tem como gerar uma crítica em cima disso. É verdade. E é interessante que aí, eu aproveitando, já pulando para o lado da leitura, é interessante como que uma família leitora cria um ser totalmente autêntico e dominador de conteúdos. Então, às vezes os pais, mas eu não gosto de ler. Você não precisa ler com intensidade, mas é necessário que você leia para que seu filho te veja lendo e seja capaz de ler também. Agora, gente, aquisição de conhecimento vem de maneira passiva. Você tem que se isolar para conhecer e não ficar no meio do oba-oba achando que o conhecimento vai acontecer aí. E aí vem um outro detalhe. O ambiente familiar, na hora do estudo, tem que ser tranquilo também, né? Tem que ser pacífico, né? Pacífico. Além de tudo. E pegando esse gancho na parte da família, Jane, a gente vê isso no dia a dia lá com muita clareza. Os alunos que normalmente são mais ativos, mais autônomos, mais participativos, que são características essenciais para serem aprovados nesses concursos. Detentores de conhecimento, né? Detentores de conhecimento. Normalmente eles não conseguiram isso na escola. Não, de jeito nenhum. A escola não forma nada. A escola reproduz um falso conhecimento que, se você for pensar em nível assim de 2, 3 anos, ele já desapareceu. É um conhecimento muito raso. Ele não fica gravado realmente na memória para sempre. Para que haja de verdade esse conhecimento, é necessário que o impacto seja muito maior. O impacto da leitura, o impacto da análise, do diálogo. Ele exige que o conhecimento seja sedimentado em várias performances. Então, se a gente sabe que um aluno nessa faixa etária, né, esses alunos que a gente prepara para colégio militar, EPICAR, colégio naval, Cefet, Coltec, vamos falar ali um aluno de 8 anos até 16, 17 anos de idade. Os adolescentes eles começam a ter mais influência externa, mas mesmo assim a principal base deles ainda é a escola e a família. Eles não trabalham, então é onde eles passam a maior parte do dia. Eles estão dormindo, eles estão na escola, eles estão dentro de casa. Então a gente já sabe que o sono tem sua importância para a aquisição de conhecimento e tudo mais. A gente pode até deixar isso para outro episódio, né? Sim, falar com pouco certeza. dessa parte neurológica. E a gente sabe que o conhecimento ele vem através também dessa influência.
do meio, do ambiente e tudo mais. E a gente está partindo de um pressuposto, que a gente pode até entrar numa área bem polêmica agora também, que a escola não gera conhecimento ativo de verdade. A escola faz parte de um mecanismo que a gente pode discutir os motivos aí, que muitas vezes elas mais emburrecem os alunos do que deixam eles capazes, ativos, protagonistas na sociedade, cabeças pensantes e por aí vai. Partindo desse pressuposto, só sobrou um ponto para poder influenciar positivamente esses alunos, que é a família. Então, Jane, e me ajuda nisso daí também, Vitor. Essa semana a gente viu isso, a gente vê isso toda santa semana lá com raríssimas exceções. A família, o pai, a mãe que chega lá desesperada. Meu filho não está dando conta de fazer isso, meu filho não está dando conta de fazer aquilo, porque a escola dele é muito ruim, porque a vida está assim assado, cheio daqueles problemas às vezes alheios. nem fala que a escola é muito ruim, fala que a escola dá muita atividade. Dá que muita ele não tá atividade, a escola cobra demais, é quando você vai ver só coisa boçal. Sim. Então, o papel de protagonismo nessa relação deveria ser da família, né, Jane? E, infelizmente, a família delega para a escola a questão do conhecimento. E deveria ser exatamente o contrário. A escola deveria ser um local de socialização, mas a aquisição de conhecimento ela tem que partir de casa. Me faz lembrar, por exemplo, a história de Einstein. Einstein, quando criança, com 8, 9 anos, a mãe dele foi chamada na escola dizendo que ele não era uma pessoa capaz de aprender. E foi retirado da escola. A mãe levou-o para casa, mas durante os 5, 6 anos em que ele não esteve na escola, ela ensinou a ele todo o conhecimento. E mais, pasme, não era só o conhecimento dos livros didáticos, mas ela ensinou para ele o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo, aprender a estudar. Einstein, quando voltou para a escola, já em nível de 2º grau, ele já era aquela potência toda. Quer dizer, de um ser chamado de imbecil para uma potência com 4, 5 anos de interferência da mãe, fez toda a diferença. Um trabalho ímpar. Então, na verdade, isso deveria acontecer dentro de casa. Tá? Os pais delegam para a escola uma função que é deles. A função de formação é dos pais. Tem vários casos desses. Hoje mesmo eu vi um do Carpinejar, que ele foi diagnosticado pela escola com um problema cognitivo que ele jamais daria conta de aprender. A escola basicamente expulsou ele. A mãe fez um trabalho desse na unha também e ele voltou assim de uma forma exuberante, né? Voltou extremamente capacitado pela educação que ele teve dentro de casa. E se não me falha a memória, ele foi expulso da escola, né? Convidado a sair da escola, porque ele não sabia ler. Durante 2 meses, me parece, um curto espaço de tempo, ele voltou lendo melhor do que qualquer outro aluno da sala, se não me falha a memória. Não, eu tenho um exemplo pessoal, então, para dividir com vocês aqui agora. Oba! E agradecer minha mãe por esse exemplo. Eu tinha uma dificuldade imensa de escrita, imensa. Então, quando eu estava sendo alfabetizado, depois quero até colocar vocês duas para conversar, para ela compartilhar a dificuldade. Eu não conseguia pegar na caneta, eu não tinha coordenação motora, pegar no lápis. Então, eu não conseguia escrever tudo espelhado, assim, era uma dificuldade bem básica mesmo. Não era que eu não conseguia juntar as palavras, eu não conseguia pegar no lápis para escrever. E a mesma coisa, a escola foi e jogou a bomba, falou, a gente não dá conta de fazer mais nada. Aí minha mãe foi e não aceitou. Minha mãe falou, eu vou dar um jeito de te ensinar a escrever. Aí eu lembro minha mãe pegando meu dedo, colocando. Vocês já viram, né? Até hoje eu escrevo de um jeito meio esquisito. Mas escrevo. E modéstia à parte, escrevo muito bem. Tive 100 na redação do Enem, todos os critérios. Todas as minhas provas abertas que eu fiz de vestibular, as notas foram altíssimas. Letra legível, né? Bonita. Bonita talvez já seja demais. Mas Mas bem... é legível. E hoje eu acredito que a minha principal habilidade, falando dessa parte de técnica educacional, é a escrita. E era a minha principal dificuldade. Eu só consegui superar porque minha mãe realmente pegou pela unha. Ela pegou pela mão, literalmente, e me ensinou a escrever. Deixa eu fazer um comentário interessante. Tipo, quando você falou de pegar no lápis, principalmente pós-pandemia, nós estamos recebendo crianças que não sabem pegar no lápis. Gente, assim... O ato de pegar no lápis, o ato de pegar na colher, no garfo, isso é ensinado em casa.
Isso você aprende o quê? No máximo com 3 anos de idade. Então, o fato de essas crianças não dominarem, escrita assim, sabe? Gente pegando de uma maneira, parece que tá com as garras todas ali, uma coisa muito estranha, estranho mesmo. Isso é função da casa. Assim como é função da casa também exigir uma letra grande, legível. O trabalho com caderno de caligrafia que eu faço já há vários anos, há 21 anos, eu só não fiz o meu primeiro ano de cursinho, é um trabalho essencial porque os alunos chegam com garranchos e inventando letras. Então, isso é da família. É a família quem faz isso. Não se pode esperar que a escola cuide desse aspecto. E eu queria colocar uma situação aqui também, porque a gente bate muito na tecla da aprendizagem no contexto escolar. Mas é bom a gente frisar que a aprendizagem não é um indivíduo, uma pessoa, ela não é o aprender na escola, é o aprender como pessoa, como experiência de vida. Ótimo. A pessoa que aprende. Não existe uma pessoa que aprende na escola, que aprende matemática, aprende português, que aprende a estudar. Não, existem as pessoas que aprendem. E o que é uma pessoa que aprende? Todas as experiências que você tiver que vivenciar na sua vida. Então, assim, agora vocês estão falando a questão de escrever, que é uma questão motora, mas o indivíduo, através da experiência de acerto e de erro, vamos colocar o erro na frente, é melhor. O processo de aprendizagem com o erro na frente, ele é saudável. Ele é muito melhor. Então, o processo de erro e acerto, tentativa e erro, ele é um processo que ele constrói muito, que ele edifica muito. Vai te lapidando ali. E por que eu estou falando isso? Hoje as famílias super protegem os filhos. Então, assim, a gente tem observado aí, a criança vai, sei lá, vai almoçar. O bife vem partido, a comidinha toda prontinha, não sei o quê. Não, deixa partir o bife. Ah, vai partir o bife, vai escorregar, vai voar longe. Deixa voar longe. Manda limpar, inclusive. Pega o bife, coloca no prato de novo, tenta de novo, vai lá, faz. Você lembra daquela aluna nossa de 12 anos de idade que não sabia descascar uma mexerica? Aquela da mexerica foi complicado. Então, assim, não sabia descascar uma mexerica. Então, o aluno, a criança, o jovem, seja lá, o indivíduo, ele está tão super protegido que o que acontece nesse processo? Gente, isso é muito sério, isso é muito grave. Por quê? A pessoa, para aprender, ela tem que ter confiança. Quando você super protege a pessoa, o indivíduo, ele vai sendo criado de uma tal forma que ele não tem confiança para fazer absolutamente nada, porque nada é delegado a ele. Então isso, num extremo, eu não sei se a palavra correta seria essa, mas gera inclusive uma insegurança tamanha que vira medo. Ele tem medo de executar, ele tem medo de fazer, ele tem medo de tentar e errar. E se ele não conseguir nem ao menos tentar para errar e aprender através do erro, e aí, como é que a gente faz? Como que essa pessoa vai conseguir aprender alguma coisa? Então, assim, não é simplesmente a pessoa que não aprende a escrever ou não aprende a matemática. E os pais fazem total diferença nisso. Quando sua mãe te pegou e falou, senta aqui, filho, você vai aprender a escrever? Sim. E você aprendeu. E todo mundo é capaz de aprender. Se pegar e sentar e falar, vai aprender, vai escrever. Ah, não tem coordenação motora. Desenvolva. Vai desenvolver. Ah, ele não sabe cortar o bife. Você vai cortar pro resto da vida o bife para ele? Ô, Vitor, você está falando um negócio só rapidinho aqui. É interessante como que os pais estão fazendo com que os filhos não sofram. Eles não passem pela frustração. Com isso, essas crianças deixam de ser autônomas, de serem indivíduos potentes. Porque os pais estão... Não vai partir o bife porque não sabe partir. Não vai estender uma roupa no varal porque vai ficar torto. E aí? Quando que ela vai se tornar adulto? Eu conheço o caso de pessoa de quase 40 anos de idade que mora com a mamãe até hoje. Né? E não faz praticamente nada. A mamãe faz tudo. Independente, né? Exatamente. E isso, aí sim, quando eu falo com vocês que dentro dessas características, né? Sentou come na frente da televisão, aquilo me dá uma gastura danada, sabe? Senta na frente da televisão, do computador, do joguinho, tem que levar o prato com o bife partido, com as verduras partidas, tudo bonitinho, no colo, aí come, deixa do lado. A mãe, o pai vai lá, pega, lava,
Não é assim. Eu não gosto de comer isso, aí não Sabe? come. Aí eu não gosto, larga, faz pirraça. Não é assim. Sabe por quê? Porque um dia aí sim vai bater dentro da escola. E o dia que bater dentro da escola, qualquer dificuldade que ele tiver, ao invés dele tentar, buscar, reler, voltar no enunciado, ler o enunciado todo de novo, o que ele vai fazer? Desistir. Ele desiste e pergunta. E o pior de tudo, quando pergunta, alguém vem e fala, faz assim que dá certo. E ele mecaniza aquele processo e funciona. Aí que está o maior erro, porque o negócio vem de casa, a escola vai lá e alimenta e reforça isso. E aí, assim, até voltando no que a gente estava falando inicialmente, de como as coisas são muito organizadas e cronológicas nos livros, o aluno ele nunca tem uma leitura completa para fazer um exercício. Não, ele lê fragmentos. Você pode testar essa experiência, ou qualquer um de vocês que estiverem em casa. Quando o aluno, ele vai te perguntar, vai ler uma questão, se for um pouquinho mais extensa, se tiver um texto, ele vai perguntar, não entendi. Você fala para ler de novo, ele não lê tudo, ele volta e fica buscando fragmentos. Isso é um hábito dessa busca por fragmentos. Eles não leem, não tem aquela... Leitura, ele faz uma leitura picada? Picada. Então, buscando principalmente palavras-chave. Eu acho que no português isso é mais flagrante sério, ainda. mais sério. Eles não leem o texto, eles buscam fragmentos. E isso... Palavras que são coincidentes atalho, na pergunta e na resposta. Olha o assunto da pergunta e vai lá e fica buscando um fragmento. Não existe uma compreensão completa no sentido do texto e muito menos da pergunta, porque eles estão acostumados, é o que a gente falou no início aqui do podcast, eles estão acostumados a receberem essas informações fragmentadas e leem fragmentos. Então eles querem ir no texto e arrumar um lugar onde ele consiga copiar e colar. E aí é o que eu falo, assim, o processo é muito pior do que a gente imagina. Eu já vi inúmeras vezes, inclusive, você pedindo para os alunos lerem as questões de novo, quando eles falam que eles não entenderam. Sim. Me fala que como que eu sou pai, estou com meu filho dentro de casa, e ele está viciado em pegar a resposta na primeira linha. E ele vai ler uma questão, se a gente falar de colégio militar, EPICAR, colégio naval, Cefet, Coltec, essa resposta não vai estar entregue para ele na primeira linha. Sem chance. Então, como que eu treino ele para poder mudar esse adestramento que foi feito na escola? Adestramento foi uma boa palavra. Olha, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu ontem na sala de aula. E, assim, dos impactos que isso gera dentro da minha sala de aula, inclusive, que eu faço questão. Isso me deixa muito revoltado e eu exponho o que acontece em sala de aula quando tem uma situação desse tipo. Ontem a gente estava corrigindo um exercício, eu li a questão com os meninos, sempre friso com eles, não sou eu que tenho que ler, eles têm que ler junto comigo. Eu leio como professor, não tem jeito, né? Mas eles têm que acompanhar a leitura. E a maioria das vezes, muitos deles não acompanham, a gente tem que ficar em cima. Mas beleza. Fizemos a leitura, resolvemos a questão, acabou a questão inteira e, obviamente, a resolução, várias etapas, você vai perguntando, todo mundo entendeu? Sim, então vamos lá, próxima etapa. Bom, finalizamos tudo. Ao final da correção, uns 15 minutos de correção, professor, não entendi. O quê? Não entendi, mas o que você não entendeu? Nada. Aí, assim, já aquele negócio que... Nada. Aquela nada. Já ferve o sangue. Voou, com certeza. Mas, tá. Esse enunciado aí, o que você entendeu do enunciado? Nada. Eu falei, mas o enunciado tá tratando de quê? Eram uns balinhas, uns pacotinhos. Nem para ele falar comigo assim, uns pacotinhos de bala de uns meninos aí. Não sabia nada. Por que não leu? Porque ficou desatento e está acostumado a escutar o pai e a mãe repetir 10 vezes na cabeça dele que é para ele tomar banho, está acostumado o pai e a mãe repetir 10 vezes na cabeça dele que é para ele comer, sai do videogame, sai do eletrônico, para de mexer com isso. Como o pai e a mãe repete 10 vezes, ele chega na minha sala de aula... Você está sendo muito bonzinho 10 vezes, tá? É. Muito bonzinho. Então, assim, como ele está habituado, coitados, eu falo que eles são vítimas nesse processo, mas eles estão habituados a escutar a mesma coisa 10 vezes e fazer a vontade deles a hora que eles cismam. Perde a credibilidade. Né? Perde. Então, assim, chega na sala de aula, replica o comportamento. E a gente tem que repetir. Obviamente, a gente pega firme nisso, mas não tem 100% nunca dá, né? Enfim. E aí, eu falei, beleza, então você não tá sabendo nada, você não prestou atenção, né? Falei isso tudo que eu acabei de falar com vocês aqui. Pontuei para ele que isso é um hábito ruim de casa, que ele tem que mudar isso. Falei, agora vamos lá. Leu o enunciado. E aí ele leu o enunciado. Eu falei, o que está sendo perguntado? Eu tive que perguntar para ele umas 5, 6 vezes qual era a pergunta, porque ele nunca
me falava a pergunta na sua forma completa. Ele ia buscando palavra-chave. A pergunta basicamente era, tinha que distribuir uns saquinhos de bala lá e uma criança receberia 4 saquinhos de bala e ele queria saber qual era o saquinho que tinha mais balas da criança que recebeu o saquinho que tinha 4 balas. Então a criança recebeu lá um saquinho com 3, 4, 7 e 11 balas. Então essa criança que recebeu o saquinho com 4 balas, eles queriam saber quais desses saquinhos tinha mais bala. Era mais ou menos isso. E ele ficava assim, não, qual saquinho tem mais bala? Qual saquinho tem mais balas? Qual saquinho tem mais balas? Então você não estava compreendendo direito. Então eu tive que bater na leitura assim várias vezes e toda hora eu falava, lê de novo. Ele não lia, não adianta, não lê a questão inteira. O colégio militar adora isso, né? Ele voltava na pergunta, só que dentro do comando da questão e dentro da pergunta era uma frase, a gente vai saber falar melhor que eu, mas tinha uma frase, um ponto final e depois continuava a pergunta. Não era uma pergunta muito direta, era uma pergunta longa. E aí, para entender a pergunta? Não entendia, porque não era um comando direto. Na verdade, eles não sabem fazer a conexão, né? Não faz a conexão, justamente. Eles não conseguem conectar. Então, porque ele voltava... O ponto final para ele é uma entidade... Só na última frase. É uma entidade em si As só. questões da escola normal sempre são daquele tipo. Faça, calcule, efetue, dê a resolva, resposta. Faça o que se pede. Faça o que se pede é ótimo, né? Então, assim... Aí a gente ficou ali, eu não dou resposta. Eu sempre faço perguntas, porque quando o aluno não consegue fazer uma questão, gente... Se você virar para ele e falar, é assim que faz. E isso, normalmente... é um reflexo até muito comum dentro de casa. Mãe, não entendi, o que é isso? A resposta vem na hora. Isso acontece com o dicionário. A gente nem pensa. Dicionário, então, nem se fala, né, gente? Não entendi que palavra é essa. O ideal é que você retome a palavras semelhantes do contexto do aluno para ele fazer essa associação e descobrir. Porque quantas vezes eu não soube o que é uma palavra e eu fiz uma associação ou pensava em palavras semelhantes e até... porque uma palavra às vezes deriva da outra. E ali o aluno, pelo contexto, ele tem que saber. Então eu sempre falo assim, na matemática tem muito isso, eles não sabem uma palavra no enunciado. Fala, mas o que você acha que é? Antes de você olhar no enunciado, você vai tentar um chute. Lê esse enunciado. O que você acha que é essa palavra? Aí ele vai lá e fala alguma coisa. Fala, agora então troca. Põe aí. Faz sentido? Não faz não. Eu falei, pois é, então você caiu em um absurdo. Pensa de novo. E aí o aluno vai tentando. Quando você vê que ele está bem próximo, acertou, aí sim, vai lá no dicionário, vê o significado da palavra. E quando ele tiver alguma dúvida também, eu sempre falo, gente, dúvida em questão de matemática, você tem que, investigar qual é a dúvida do aluno. Tem uma infinidade de situações. Pode ser preguiça que ele nem leu, que ele está louco para ficar livre daquilo. Pode ser que ele leu errado. Pode ser realmente que ele não saiba algum conceito matemático. Pode ser que simplesmente ele errou uma conta e não chegou no resultado. Então, assim, quando você fala com o aluno, o que você não entendeu? Você está fazendo um diagnóstico. Você está conversando com ele, você está gerando pensamento na cabeça dele, porque agora ele vai ter que falar, poxa vida, mas realmente, o que eu não entendi? Nada. Falar, não, então lê de novo aí. Aí ele leu. Foi uma leitura boa? Foi uma leitura ok? Você viu que a leitura está muito agarrada, então está dificultando a aprendizagem? Pediu para aquela leitura fragmentada, eu gosto muito disso. O aluno vai lendo, de repente você fala, o que você entendeu até aí? Aí o aluno, se ele conseguiu conversar, dizer o que ele entendeu, continua. Para de novo. O que você entendeu? E agora? O que pode ser feito? Você vai vencendo as etapas. Você vai vencendo as etapas. É assim. Por quê? Porque aí você tem a organização. Vai organizando o enunciado. Muitas vezes o enunciado tem um volume de informação imenso. Você não pode ler tudo e achar que você vai matar a questão no peito e vai fazer. Nem eu faço isso. Muitas vezes eu tenho dificuldade com as questões e tenho que me organizar. Falo, nossa, aqui está complicado. Vamos reler aqui, organizar, porque falazada na cabeça que essa questão arrumou está complicada. Tem um monte de informações desnecessárias. Então, assim... Eu acho muito interessante como essas questões, no geral, elas são uma metáfora da vida como um todo. Total. Ótimo. Quantas vezes nas nossas vidas a gente não se depara com aquele tanto de problema, com aquele tanto de demanda da esposa, do filho, do trabalho, da mãe, do cachorro. O mundo te engole de uma forma
que você tem duas opções, ou ficar parado ou ir resolvendo item a item. E essas questões do colégio militar, do EPICAR, do naval, elas são muito assim. Elas te colocam vários problemas misturados numa mesma questão e você tem que ir por etapa por etapa. E eu costumo dizer que é a famosa segunda-feira de trabalho. Você chega segunda-feira no seu serviço cedo, 6h30 da manhã. Gente, é uma pilha de informações. Um monte de gente te pedindo um monte de coisa. Se você cismar de trabalhar com tudo aquilo de uma vez, esquece. Você tem que estipular ali... Paralisa. Não tem jeito? Não vai. O que é prioridade, o que não é, por onde você começa. Porque essa cronologia e organização que a escola apresenta, que a gente já conversou aqui, as provas das instituições militares, elas fazem o contrário, elas bagunçam tudo. Jogam um monte de informação desnecessária. Que é mais próximo da realidade, né? Uma indução a um... Porque a matemática legal também, assim, que ela te possibilita várias formas de resolver a mesma questão. E é muito comum nessas provas militares a questão te induzir por um caminho ruim. A questão ela te induz a tomar umas atitudes na hora da resolução que é um caminho horroroso, que você vai fazer muita conta, que vai demorar demais da conta. E o aluno que tem aquela experiência, aquela vivência e que é criativo, inovador e tem as qualidades de autonomia que a gente citou também, ele consegue pensar fora da curva. Ô Vitor, deixa eu só fazer um Claro. adendo aqui. Eu estou aqui pensando como mãe. E aí? E a mãe que não tem conhecimento de conteúdo, como é que ela pode ajudar o filho? Ótimo. Porque isso vai chegar em casa e esse filho vai chegar aflito querendo ajuda. E essa mãe não consegue ajudar. A mãe já tem o trabalho dela, tem os filhos, tem a casa, tem as várias preocupações, tem ela também, né, como centro de preocupação. Que horas que ela vai achar um tempo para ajudar esse filho a dominar todos esses conteúdos? E mais, uma outra questão. Como ela pode saldar esse problema já de cara? Ou seja, como que ela vai ensinar para o filho a manipular todos esses dados de forma correta, rápida e eficiente? Eu costumo dizer que a prova do colégio militar, o Yuri falou isso bem também, é um exame admissional. Porque ela pega, na verdade, a personalidade do indivíduo. É quem você é. A prova do colégio militar, a parte de matemática é muito tranquila. Mas ela testa ali quem você é como pessoa. Mas é verdade. O conhecimento ali... Mas ela testa quem você é na sua questão de organização, se você é metódico, se você é leitor, se você organiza as coisas. Se você é perseverante. Se você é perseverante. Então, assim, primeira coisa, cria seu filho direito. O que é isso? Me explica. É o que a gente acabou de falar. Se você criar uma pessoa extremamente passiva, que recebe tudo pronto, que você faz tudo para ela, que vive numa bolha, quando ela tiver que fazer uma prova, todo mundo vai sumir do lado dela, não vai ter ninguém para resolver exercício, não vai ter ninguém para ler exercício, não vai ter ninguém para organizar o exercício. Tudo isso, essa fantasia, esse teatro que a escola e os pais muitas vezes criam na vida de uma criança ou de um jovem, chega um certo momento que ele precisa exercer o seu papel de indivíduo, de individual, da sua personalidade própria. E aí, se essa personalidade própria foi tirada, roubada de alguma forma na formação do aluno, ele não vai conseguir fazer nada, nem é só na questão do colégio militar, não. Sim. Engraçado você estar falando isso. Eu conheço uma pessoa muito, muito próxima que ela teve 3 filhos. O primeiro filho, ela extremamente super protegeu. Eu estou usando 2 prefixos de intensidade para poder dizer. As provas, ela estudava as provas com o filho. O filho era fenomenal na escola, mas a gente sabe de uma escola deficitária aqui no Brasil. Formou-se, tornou-se médico, é um médico de renome sim, né? É um médico que tem um vasto conhecimento, mora com a mãe, não toma nenhuma decisão sozinho. Até o prato de comida é a mãe que faz até hoje. A mãe precisou mudar de cidade, porque ela era do interior, precisou de mudar para a capital onde ele mora, para acompanhá-lo. O marido continua lá na cidade e ela vai esporadicamente, porque, na verdade, esse filho, com 30 e tantos anos, não sabe dominar. Então, eu acho que é bem isso que você está dizendo, né? E gente, com certeza essas coisas não acontecem por maldade, né? Não, de jeito nenhum. De jeito. Eu entendo, de certa forma,
esse amor, às vezes, ele é tão grande, ele dói tanto, que ele é sufocante. Ele quer proteger da melhor forma possível, só que faz isso de uma forma errônea. De uma forma que lá na frente tem consequências muito maiores. Praticamente tudo que a gente faz na vida, sem exceção, se vocês souberem de alguma, me falem que eu não conheço, o esforço traz um ganho futuro. Lógico. Enquanto um prazer imediato te traz um mal futuro. Sim. Isso é impressionante. Então, com certeza, dói você ver seu filho tentando partir um bife e ele não dá conta de partir o bife e ele está com fome, Amarre ele quer as mãos comer. pra trás e espere. Exatamente. Você quer ver seu filho saciado. Você trabalhou para comprar aquele bife para ele. A vida nem sempre foi fácil. Só que a gente sabe que isso gera um problema lá na frente. Gente, um filho sem autonomia. Outro dia na sala de aula, um aluno me abordou no início da aula e falou assim: professor, eu tenho que tomar um remédio. Minha resposta: então toma. Uhum. Ah não, mas ele tá dentro aqui da vasilhinha de plástico, eu não consigo abrir. Falei: consegue. Consegue. Claro que você consegue. Não, professor, eu não consigo. Falei: você tentou? Mas eu não consigo. Falei: consegue, abre essa vasilha. Consegue. Não, mas aí você tem que ser firme. Consegue, abre essa vasilha. Abriu na hora. Uhum. Abriu na hora. Então, assim, quando você vai ver como aluno, reflete. Reflete. Ele já tinha me perguntado um monte de questão que ele sabe fazer várias vezes, mas sequer tentou, tenho certeza. Aí essa da vasilhinha de plástico foi assim, a gota d'água. Fala: tá vendo? É assim, você tem o retrato perfeito. Uhum. Você tá falando isso? Ontem eu recebi um casal acompanhado do filho e eu me dirigi ao filho, fui conversar com ele, né? E todas as vezes que ele ia me responder, principalmente ele me respondia somente por monossílabos, sim, não, mas ele olhava primeiro para os pais para ver se os pais não responderiam antes. Uhum. E lógico, eu já cortei qualquer possibilidade de ajuda dos pais, porque eu queria conhecer aquela criança na sua essência, mas ele precisava o tempo todo da aprovação dos pais, ou seja, um ser amputado. Uhum. Né? E quem paga por isso e sendo um equívoco, um erro aí, eu insisto que, reforço o que o Yuri disse, não é algo pensado de forma alguma. Eu acho que a criação nossa, de forma geral, ela não é muito pensada. Não. Ela simplesmente, a criança vai viver na vida dos adultos ali. Né? E às vezes você fazer para a criança é até mais rápido, mais fácil, mais prático. Também. Tem isso. Mas assim, complica tudo, porque volta tudo nas costas dos pais em algum momento. Sim. Então, quando a Jane fala assim: Vitor, e aí, como é que eles vão lidar? Beleza, agora tá o pepino aí, ó, você não criou? Voltou. Porque esse aluno, e é muito claro isso pra gente dentro de sala de aula, aquele aluno que já é mais dinâmico, aquele aluno que já é resolvedor ali, aquele desembolado mesmo na sala de aula, não agarra. E aí assim, você conversa... E vai se dar super bem em tudo que fizer. Se dá super bem, não é no colégio, nas instituições militares, ou no vida. Fora da curva, ou na escola, é na vida dele. Uhum. É esse perfil de pessoa que as empresas estão tentando contratar e muitas vezes não conseguem. Agora, deixa eu fazer um outro adendo aqui. Os pais não estão respeitando a criança enquanto criança. Eles já querem que os filhos tenham atitudes de adulto. Que não corra, que não erre, que não derrube. E aí, com isso, eles fazem para a criança e a criança vai ser eternamente um ser aleijado. Tem que errar. Não tem jeito. O erro é normal. O erro tem que ser corrigido. É papel dos pais. Eu não sei, talvez, essa questão de gerações... sejam algo a ser pontuado também. Sem dúvida. Porque algumas gerações passadas, né, não tinham essas facilidades de hoje. E às vezes falar: meu filho não vai passar os perrengues que eu passei. Errado. E unido a isso, quando você olha a sociedade, isso que eu acho que na verdade é o maior problema. É a tal pressão social. Por quê? Quando você tem uma forma de lidar muito difundida na sociedade, igual a gente tem hoje, você ser o diferente é complicado. Porque... A gente viu a cultura do cancelamento, né? É, isso aí. Você é apedrejado o tempo inteiro. Porque aí começa aquele negócio: mas meu colega, a mãe do meu colega é legal, a mãe do meu colega é gente boa, faz isso, e você não. Aí começam essas comparações. E aí, só assim... rapidinho aqui, eu fico doida. Minha filha tinha 6 anos, 7 anos, e houve uma invasão. 3 mães entraram na minha casa, eu morava bem perto da escola. Houve uma invasão das mães querendo saber por que minha filha não assistia as Chiquititas.
Porque todo Elas mundo entraram assistia. literalmente na sua Foram, casa? né? Assim, com a permissão da minha filha, lógico, né? Minha filha, atravessar a Sua rua... filha, então, ela fez um motim contra você. Na verdade, eu acho que sim. Só que ela se deu mal nessa, porque ela continuou não assistindo. Mereceu. Mas assim, por que as mães não conseguiam entender? Por que todo mundo assiste a essa novela e sua filha não? É minha filha. Como se fosse muito cruel, né? Exatamente, é uma crueldade. Não arrependo de ter feito isso. E hoje em dia eles veem isso também. Né? Então... É engraçado, assim, que... E agora é mais fácil, viu, Jane? Porque agora essas mães aí, elas podem fazer isso pela internet. Não precisa não invadir sua casa. Nossa, Então tem gente que é verdade. ficam mais corajosas aí para poder Pior que é apedrejar. verdade. Essa busca que os pais têm pelo amor do filho, e às vezes ela fica até maior e fica ali em detrimento do respeito. Respeito que eu falo não é medo, é respeito. 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 E o pai, a mãe, a família colocar nas costas essa obrigação de direcionamento, isso, na minha opinião, assim, o amor, gente, ele vem. Mesmo com a criação mais severa, mesmo com a criação ali, com os pingos nos is. Eu acredito piamente que o amor vem da admiração, em qualquer relação Sem humana. dúvida. E você não admira quem você não respeita. Uma coisa tá ligada à outra. O pessoal quer ganhar o amor através da permissividade. Comprar o amor. E não é bem assim. A gente vive isso no cursinho também. Muitas vezes, como a gente tem que assumir esse papel de ser ali mais rígido com algumas coisas, a gente ganha essa admiração e a gente percebe. Sim. E isso é ruim, Essa tá? transferência acontece muito séria, né? A gente estava conversando sobre isso hoje Exato. cedo. Hoje cedo. Alguns alunos que começam a ter uma admiração por nós professores que deveriam ter pelos pais. Exato. E assim... E às vezes colocam até em palavras, né? Sim, Pai, você, verbaliza. né? E eu não gostaria, gente, de forma alguma, de colocar essa carga no meu ombro porque eu sou professor. Eu não sou pai. Eu não quero ser pai. Eu quero ser professor, sabe? E às vezes vem essa carga pra cima da gente, porque a gente se torna referência. A mãe e o pai fica naquela permissividade. Se torna presença, enquanto os pais são ausência. Ausente. E assim, e até na questão de você virar referência mesmo. De disciplina, de direcionamento, Firmeza. de certeza, de firmeza. Eu acho admiração. que essa posição firme que a gente deve ter como adulto passa confiança para os meninos, para os jovens, para as crianças, para eles se impulsionarem. Porque assim, ninguém consegue saltar alto em terreno movediço, você afunda. Você precisa de um solo firme para você pisar e se impulsionar. Só que quando a criança não tem essa firmeza, não adianta. Fica mole também, sabe? Então eu acredito que vai muito por aí. Tem que ser amado e será amado. Não tenha dúvida disso. Meu pai, assim, minha mãe, eu admiro de paixão, morro de amores pelos dois. E sou Geraldo e Dona Lísia, nunca fui uma corda bamba pro meu lado, pelo contrário. E nem por isso, pelo contrário, eu só admiro cada vez mais. E quanto mais eu vou amadurecendo como pessoa, mais eu admiro a história de vida dos dois. Não só dos dois, dos meus avós também, que assim, sinceramente, eram mais rígidos ainda. Eu só tenho admiração por eles. Quando eu tenho maturidade, enxergo as coisas, falo, nossa, como que eles eram fantásticos, fabulosos no que eles faziam. Né? Então, assim, eu acredito que essa busca pelo amor, através da permissividade, de você ceder o tempo inteiro para agradar, é um caminho que é uma ilusão, uma cortina só de um teatro. Sabe uma coisa interessante quando você junta os dois pontos? Você usou a palavra permissividade e ceder. Quando o pai está fazendo a vontade do filho o tempo inteiro, uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 anos, ele está cedendo. Está cedendo. Já que ele está cedendo, quem que está controlando essa situação inteira? Ué. Quem que é o líder dessa casa? Nossa, Uma criança de 10 anos? Um adolescente de 15? Quem que manda na rotina da casa? Quem que decide? Eu não quero estudar para o colégio militar. É uma criança de 10 anos que define o futuro dela? Nossa, eu escuto isso tanto, Yuri. Semana passada mesmo, um casal me procurou, levou a filha, a menina colocando algumas interposições lá e tudo. E aí, num determinado momento, eu sugeri para ela uma determinada postura. Ela virou para trás, pai, posso? Ele, filha, você decide. Quer dizer, o poder de decisão sobre uma pessoa de 10 anos de idade, meu Deus do céu, você está tirando do adulto a capacidade de ser referência e está fazendo com que a própria criança crie uma ansiedade sem tamanho. Porque ela não tem condições de
assumir. Sim. Colocar essa carga nas costas de uma criança. Muito. Não dá, porque Mas daqui a sabe- pouco ela vai arrepender e vai ficar aquele negócio. tem mais isso. Sabe o remoendo. que eu acho que é isso? Isso é fuga da responsabilidade. Você, Mas você transfere a responsabilidade de uma forma bonitinha. É verdade. Você chega, eu vou deixar minha filha escolher. Você não está criando Ela uma é pessoa autônoma. autêntica, autônoma. Exatamente. Você está fingindo que você está desenvolvendo autonomia, sendo que você está fugindo da sua própria responsabilidade. E dando um exemplo péssimo. É diferente você chegar para uma criança, desde que você tenha opção, obviamente, condições para isso, e falar, filha, a gente está pensando em comer frango ou carne de boi hoje. O que você acha? O que você sugere? É uma coisa. Agora, você vai estudar ou você não vai estudar? Algo que vai impactar seu futuro durante 10, 15, 20, 30 anos. Uma criança de A 10 anos vida. decidir. É muita fraqueza, na minha opinião. E o que inclusive. acontece? A criança vai lá e opta, porque a criança, obviamente, vai trabalhar com a sensação Lei do menor instantânea, esforço. momentânea. Sem dúvida. Ela opta por não fazer. Daqui a pouco, o coleguinha foi lá e fez e deu certo. Aham. Vai bater um arrependimento daqui 6 meses. Sim. Ela vai se remoer porque a decisão foi dela. Entendeu? E os uma pais. carga falar, desnecessária e se ainda, ela né? vier reclamar ainda, os Ouvi. pais, você que decidiu. Nesses 10 22 anos. anos de cursinho, quantos desistiram no meio do caminho? E quantos deles já voltaram e disseram, Jane, se meu pai tivesse me apertado, se meu pai tivesse insistido, eu seria... Então, assim, tem toda uma possibilidade que jamais será realizada, porque num determinado momento houve a permissividade. Exatamente. E até essa característica dessa resiliência de enfrentar os desafios. Resiliência. Gente, tem que desenvolver isso, porque obviamente, quando você está percorrendo um caminho e se depara com uma dificuldade, primeira sensação, vontade que você tem é de recuar. Os meninos estão com 10 anos. O recuo para eles nessa fase da vida é muito tranquilo, é a vida que segue. Ele vai voltar para a rotina dele, para as brincadeiras, para o videogame, para o lúdico, para a maravilha que é a vida de uma criança de 10 anos, vai voltar para aquilo ali. E vida que segue. Só que, daqui a pouco vem outro desafio. Já recuou de um, não deu nada, recua de outro. Daqui a pouco outro desafio. Vai ser uma vida de Olha, desistências. a criança passou a vida inteira desistindo, recuando nos desafios. Só que chega uma hora, você vira adulto. E isso não é virar uma chave. Isso não é um robô que você programa. Aham. Isso é uma personalidade que você desenvolve. Aí daqui a pouco ninguém tá entendendo, porque, nossa, meu filho tá com 30 anos e não sai de casa. Não dá Tá certo. com 40 anos e não sai de casa. Gente, isso não é, fez 18 anos, fez 20, fez 30. Não, não é assim. Ou você desenvolve a pessoa com a criação e no decorrer da vida dela a enfrentar os desafios. Meu filho não termina nada que ele começa. Não foi você que atrapalhou isso aí na criação dele, não? Quando você foi permissivo e ele falou, tá chato. Não, meu filho, então sai. Então desiste. Entendeu? Então assim, aí chega lá na frente, é uma pessoa que a vida inteira acostumou a desistir. Aí chega no ambiente... No primeiro embate desistiu, né? Chega no ambiente de trabalho, toma uma bronca, não consegue voltar no outro dia. Exato. Ah, Não tem jeito. Então, assim, essas características é o que eu falo, assim, a gente bate na tecla da escola, do estudo, dos concursos, mas tudo isso vem de características que você constrói como uma pessoa. Um concurso, uma prova de concurso militar, principalmente, que é uma pessoa, na verdade, ele não quer um candidato, ele quer uma personalidade vivenciando aquele ambiente. Então, a prova é muito mais nesse sentido do que no sentido realmente se você sabe matemática. Matemática você aprende. Indo para a praticidade do dia a dia, eu quero comentar algumas coisas como a família, como os pais podem trabalhar com os filhos. Primeiro, a gente está falando de estudo, mas a vida não é só estudo. O nosso filho tem que ter um tempo também de, sei lá, um tempo filosófico religioso, um tempo de esporte, um tempo lúdico, não necessariamente de esporte, mas envolvendo a família. O Vitor usa uma expressão que eu gosto muito. Filho não pediu para nascer, mas a partir do momento que chegou, você tem um compromisso fechado com ele. Você não tem mais tempo de ficar abrindo mão do seu filho para suas obrigações. Então, assim, ser mãe, ser pai é tempo integral. Seu filho chegou em casa, você já viu se ele trocou de roupa, se está tudo organizadinho? Você ensinou para ele a guardar tudo no lugar? A colocar no cesto de roupa suja o que precisa? Você ensinou seu filho a colocar o prato de comida e depois lavar?
Você ensinou seu filho a desenvolver os raciocínios nos exercícios, usando sempre o espaço todo, desenvolvendo raciocínios? Você ensinou seu filho a apontar os lápis, a usar a cola, a usar a tesoura? Se nós não ensinarmos, nossos filhos jamais saberão. Quantas vezes na sala de aula a gente encontra menino que derruba a cola inteira porque nunca abriu um vidro de cola? A mãe cola tudo para ele. E aí vai a questão da matemática também, né? Não sabe responder usando todo o espaço. Semana passada eu achei muito interessante uma mãe dizendo que o filho, por economia de espaço, ele colocava um número ao lado do outro ao invés de fazer uma sequência, indo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Diz ela que ele embolava tudo, ele não sabia o que era. Isso não foi ensinado. Aliás, tem um caso muito interessante. Há uns 18 anos atrás eu recebi uma aluna, filha de, pessoa super exponencial aqui em Belo Horizonte. A menina não sabia usar caderno, ela não sabia que você usava primeiro a folha da direita, você passava, usava do lado da esquerda, que era de cima para baixo. Gente, eu peguei essa menina com 10 anos de idade, ela abria o caderno aleatoriamente e ia escrevendo. Era de baixo para cima, sabe, assim, ela não tinha noção. Sem contar outras coisas, assim, no dia a dia, de usar os utensílios do lanche. Então, assim, isso tem que ser ensinado. Agora, tem um detalhe. Muitos pais terceirizam isso também, né? Sim. E essa terceirização, assim, tem que tomar um cuidado danado. Porque eu sou muito fã, igual eu já falei dos meus pais, dos meus avós. Era uma época de uma fortaleza familiar muito grande. E quando eu falo fortaleza familiar, é dos costumes, dos hábitos, daquela tradição realmente. Quando você terceiriza e não é você que está criando seu filho, é um terceiro, e aí eu não sei quem é esse terceiro, de onde ele vem, quais são os hábitos, quais são as tradições, as culturas, acabou. Você está destruindo sua família. Porque cadê aquela... você perpetuar todas as tradições da sua família? Será que essa pessoa não vai contar para o seu filho casos dos avós dele? Dessa pessoa? Dos pais dessa pessoa? E aí quem que vai virar referência para essa criança, para esse indivíduo? Então, assim, a tendência é de tudo se perder. Eu já vi crianças chamando babá de mãe. Eu já vi criança chamando professor de pai. Eu também. Já. Eu, inclusive, já escutei. Mas, enfim, É esse caso mesmo que eu tô falando. Então, assim, são coisas que a gente se depara todo dia. E eu falo isso com um desconforto tremendo. Porque eu repito, eu não quero ser pai de ninguém. O dia que eu quiser ser pai, vai ser de um filho meu. Que é uma responsabilidade muito grande. E é uma opção, inclusive. Então, quando eu falo com a Jane essa questão de... os meninos, eles não pedem para nascer. Então, assim, nasceu, gente. Essa responsabilidade é imensa. É imensa. Não dá para uma criança... nasceu, beleza, eu vou continuar minha vida do mesmo jeito e ela vai viver minha vida. Ô, Vitor, é interessante. Assim, muitas mães, principalmente, devem estar perguntando, mas e aí? Eu trabalho fora. Como que vai ser? Eu também trabalhei fora a minha vida inteira, gente. Mas eu tinha um horário específico para me dedicar para os filhos. Era o horário deles. E isso era durante a semana, sábado e domingo, deu certo. A gente trabalha feito louco, mas quando chega em casa, eu sou mãe em tempo integral. E isso tem que acontecer, tá? Uma outra coisa muito interessante também, que às vezes as mães acabam fazendo, é encostando nos pais. Eu acho que existe uma divisão muito grande do trabalho. O pai tem o seu momento, a mãe tem o seu momento, e os dois juntos têm o seu momento. Por exemplo, um momento de jogo. E eu sou muito favorável de jogos de tabuleiro, por exemplo, jogos de cartas. Existem jogos infinitos. Inclusive, a gente tem sugestão, nós já falamos sobre isso aqui, sugestão para vocês. Mas lá em casa tinha o dia do jogo. E era um momento de estar ensinando, olha, não ultrapassei, sabe? São valores que você está trabalhando. Então, em redação, principalmente, eu recebo informações dos meninos dizendo, na minha casa, meu pai não conversa comigo, ele fica no celular o tempo todo. Sabe? Essa realidade está acontecendo de uma maneira muito drástica. Os pais não têm tempo para os filhos, os pais não brincam com o filho, não fazem caminhada com o filho. O filho está lotado de brinquedos, mas ele não sabe brincar. Ele não tem o gosto de brincar. Então é necessário que a gente revise esse tempo também. E isso que a Jane falou é muito importante, porque
é um costume muito grande nas famílias agora, essa questão de quando chega em casa, obviamente todo mundo tem que trabalhar, não tem jeito, mas quando chega em casa, é aquele momento que você tem que estar em família. E com intensidade. Sim. Não pode ser um momento morno. Aí o que acontece hoje na grande maioria das vezes? Cada um vai para um quarto que tem televisão, que tem computador, Ótimo. ou então celular. Ou pior, tá todo mundo na mesma sala e cada um com o celular na mão. Ou então até numa mesa de restaurante. E as pessoas não estão nem conversando. Numa mesinha de um bar ali, de um happy hour, e ninguém está conversando. Tá cada um. E às vezes conversam até pelo WhatsApp. Mas assim, é uma loucura. E tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque a criança, ela se sente desprestigiada. Quantas vezes lá na saída do cursinho, a gente tá batendo um papo com os meninos e eles ficam super felizes. E a gente conversa e por isso a gente acaba pegando essa referência. Não, legal quando os meninos do online também encontram a gente pessoalmente, assim, que aí você vê que eles estão adequados à nossa rotina, ali, eles interagem com a gente, eles estão felizes de participar da comunidade. Eu vou até te contar aqui, Yuri, meu primeiro ano de cursinho, quando a gente começou, né, Jane? 100% online, né? 100% Pandemia. online, pandemia, aquela confusão toda. E a Jane sabe bem disso, acabava a aula às 6 horas da tarde. Eu saía de lá, era 7, 7h15, Batendo 7h20. papo com os meninos. A gente fechava a aula, ficava lá uns 10 alunos, 5, às vezes menos, às vezes, enfim. A gente ficava batendo papo, conversando sobre coisas assim, não necessariamente a matemática, mas às vezes tirava dúvida. Até sou buraco negro, né? Eu já peguei. Nossa, você lembra? Viajando na maionese, os meninos conversando. E assim, ali eles conseguem colocar pra fora, num bate-papo assim, o que é que eles sentem, o que é que eles querem, o que é que eles pensam sobre algumas coisas, algumas curiosidades, o que é buraco negro. É interessante você estar falando isso de conversar. Não existe mais conversa em casa. E eu vejo isso muito na própria redação, na produção textual. Não existe mais aquele momento de cada um ter sua opinião, dar opinião, respeitar a opinião do outro e discutir. As famílias não fazem mais isso. Raríssimas famílias têm feito isso. Não fazem. E assim, eu também trabalho o dia inteiro. Então eu trabalhava a manhã inteira, a tarde inteira. E no final ali eu estava conversando com os meus alunos. Eu não estava conversando, não era com meu filho, não. Eram com os meus alunos. Isso a gente escuta o tempo inteiro, sabe? Eu vou sair do curso porque é longe. Eu falei, gente, tem gente que vem de outras cidades para cá. Nós tivemos aprovação em Salinas. Eu trabalho o dia inteiro. Eu falei, putz, esse aí venceu na vida. Eu trabalho o dia inteiro. É o único. É o único. Mas eu tenho minhas demandas. Gente, tem gente com um familiar doente, tá fazendo, tá dando um bom exemplo. Não quer dizer, eu acho, nessa perspectiva, que você não vai ter um momento de falha. Tem dia que você vai chegar em casa cansado, exausto, com a cabeça longe, e realmente você pode acontecer de não dar atenção devida ali pro filho e tudo mais. Só que isso não pode ser uma constante. Essa ausência no sentido de eu terceirizei responsabilidade, eu toquei porque eu pago uma escola particular aí que finge que trabalha, que finge que me manda muita atividade. E acha que está fazendo muito de já pagar essa mensalidade, né? Eu estou trabalhando, passando raiva no trabalho lá, é por conta dessa mensalidade. Então minha parte está pronta. Não está, gente, é mentira. A gente sabe muito bem disso. Eu tive um momento, inclusive, bem tocante essa semana, que eu encontrei um grande amigo que tinha tempo que eu não via, e ele, infelizmente, ele perdeu o pai no último mês. E ele virou para mim e falou que o pai falou no leito de morte: a coisa mais importante para mim, da minha vida, foram os tempos que eu passei com você e com a sua mãe. Nossa. E aí a gente discutindo, a gente fica se esforçando, eu vou dar uma vida, que aí vira um pouco, né? Eu vou dar uma vida melhor pro meu pai, pra minha mãe. Por isso que eu trabalho pra caramba e eu não vou vê-los com muita frequência. Mentira, você tá fugindo porque às vezes dá trabalho de ir e família sempre tem estresse, sempre. Então nem sempre é fácil. Aí você se dá essa desculpa, porque é muito nobre, né? Eu estou trabalhando para dar uma vida melhor para o meu filho. Sim. Eu estou trabalhando para dar uma vida melhor para o meu pai, para minha mãe, a gente que vai ficando mais velho. É nobre, é bonito. É um discurso que você convence a sociedade e se convence também. Só que no final das contas é isso que é o mais importante. Não. O pai dele no leito de morte deixou claro que não. Eu tenho certeza que para uma criança de 10 anos, para um adolescente de 15, mesmo eles que estão mais rebeldes, inclusive, o que tem de mais importante para eles é a convivência pessoal. É esse momento de intimidade, é o jogo de tabuleiro. Exatamente. Ajuda numa questão, não precisa saber matemática para poder ajudar numa questão, na forma que o Vitor sugeriu. Você fala, vamos ler essa questão de novo. O que você entendeu?
De novo, vamos ler de novo. Começa a ficar chato, gente, é difícil. Agora, se você faz isso, o resultado a gente sabe, né, Vitor? Não, É e o mais gostoso é que você vai fazer isso 1, 2 vezes. Depois você vai ver seu filho deslanchando. Exato. Ele vai te dar um calote. Exatamente. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não é algo que está perdido, é algo que pode ser construído. E igual a Jane falou, num curto espaço de tempo, inclusive. É o que a gente faz com os meninos lá, é por isso que a gente tem esses números muito bons. Agora, a metodologia chama tríade, que são os pais, os professores e os alunos. Os professores e os alunos, vocês estão vendo aqui, quem conhece, quem trabalha com a gente, sabe que a gente faz todo santo dia. Agora, vocês precisam fazer também. Sim. E se fizerem, o resultado é tremendo. Nossa, né, gente, é fantástico. Quando o pai, quando a mãe entram na história, o resultado é fenomenal. Fenomenal mesmo. Um tripé, ele nunca cai, né? Ah, não. Uma cadeira de 2 pernas não se sustenta. Mas com 3... Exato. Como que é, Vitor? Os 3 pontos são sempre coplanares? São sempre coplanares. São sempre coplanares. Para quem não sabe, depois o Vitor explica a questão matemática. Aí consegue deixar bem firme no chão. Um tripé nunca cai. Isso é a metodologia tríade. A gente incomoda vocês. E pra gente ia ser muito mais fácil fazer igual a escola faz. Pai, mãe, pode ficar tranquilo aí, não vou te dar dor de cabeça nenhuma, não vou te dar responsabilidade nenhuma, não vou te chamar para reunião, não vou te encher o saco. Vou te entregar notas altíssimas. Vou te entregar a nota muito boa e continue pagando o valor do curso pra gente. Por que a gente se indispõe? Por que a gente vai atrás de vocês? Por que a gente fala essas coisas correndo o risco, inclusive, de receber muita crítica como a gente recebe por aí? Porque a única forma de funcionar é essa. Seria leviano, seria... errado da nossa parte se a gente enxergasse tudo isso que acontece, tudo isso que a gente vê com os meninos e não chamasse um pai ou uma mãe para poder tentar acertar essa coisa. Seria irresponsável, seria desonesto, né? Seria desonesto da nossa parte. Agora a gente faz o trabalho dessa forma. A gente precisa que vocês atuem, que vocês ajam. E podem ter certeza, vocês vão conquistar o amor de verdade do filho de vocês dessa forma. Você vai passar a ser a referência dele. Sendo referência. Sendo respeitado. Exatamente. Não cedendo. Numa casa, uma criança de 10 anos não pode mandar nela. Não tem jeito nenhum. Né? A gente tem vários lá, e mesmo eles unidos, eles não mandam na gente, né, Jane? Muito de jeito nenhum. São reizinhos em outro lugar, mas lá não. Não. Só pra gente fechar, eu lembro de um caso legal aqui do ano passado, foi o seguinte. Você vai lembrar, Vitor, teve umas semanas que a Jane ficou fora porque ela estava com um probleminha no joelho. Vocês devem saber que a Jane tem uma fama reconhecida internacionalmente. Camisa 10, né? Sentiu o joelho. Sentiu o joelho. E a fama da Jane é por ser muito rígida, por ser muito firme com a disciplina, por ser uma pessoa que as crianças têm medo, entre aspas, e é muito entre aspas mesmo. A Jane ficou esses dias sem ir, 100% dos alunos abordando todo mundo o tempo inteiro. Cadê a Jane? Cadê a Jane? A Jane não vai vir hoje. E o que aconteceu com a Jane? Cadê a Jane? A Jane pode ficar sem vir. E os meninos são muito bem acolhidos por todos nós lá. E a Jane, que tem essa fama, é uma pessoa imprescindível para as coisas acontecerem. É uma pessoa imprescindível para os meninos. Eles sentem falta quando ela não está presente. A simples presença dela, né? Muda o ambiente. Justamente. A Jane está lá, o ambiente é diferente. A Jane eleva a voz, a gente cala. Mas isso aí gera o quê? Respeito. E, consequentemente, amor. A forma que esses meninos chegam lá, inclusive alguns que já formaram há muito tempo, né? Já estão no mercado de trabalho, e chegam, Jane, um abraço. A gente tem aluno que foi aluno da Jane. Tem aluno que está no 3º ano do Colégio Militar agora pedindo conselho, entrando em contato comigo pedindo conselho. Isso acontece até depois. Referência, né? Sim, sim. Os que vão lá, que já são formados, estão nas profissões deles há bastante tempo, e vão lá te abraçar, te prestigiar. Agradecer, inclusive. Agradecer, exatamente. Mas é interessante, gente, porque a gente está falando aqui de dominar uma situação sem matar a autonomia da criança. Nós não podemos embaçar essa autonomia. Nós temos que fazê-la crescer. E é isso que a gente faz. É isso que a gente tenta o tempo todo fazer, com que a criança cresça na sua essência, na sua mais perfeita essência, sem hora nenhuma tirar dela a capacidade de errar, de fazer de novo, de, sei lá. Perseverar. Perseverar, ótimo. Usar uma palavra para a gente finalizar que você adora, Jane.
pais e mães, conclamamos vocês todos a participarem do processo com a gente. Não se abstenham. Não se abstenham. Tendo dificuldades, tendo dúvidas, inclusive, nos chamem. Sim, É o tripé, sim, metodologia tríade. sim. Pai, aluno e professor. Exatamente. Se nós estivermos juntos, vocês podem ter certeza que os resultados lá na frente vão ser muito bons. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Mais uma vez, obrigado, Jane. Obrigado você. Obrigado, Vitor. Valeu. E até o próximo episódio. Até mais, Tchau, gente. Até mais, pessoal.